neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Ele me
rei Herodes ficou incomodado, muito perturbado, e toda Jerusalém ficou perturbada com ele. E então ele congregou todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntando-lhes onde havia de nascer o Cristo. Então eles, com conhecimento que tinham, responderam-lhe: em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá um guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Ouvintes, a Bíblia Sagrada ficou escrita, é um livro escrito por inspiração divina, por um propósito divino, traçando assim a história de um povo especial, que era o povo hebreu. Foram muitas e muitas nações, muitos povos, que desapareceram sem deixar história, anais. Mas este povo tem uma história porque se relaciona com toda a humanidade. E agora nós estamos analisando sobre eventos de Deus que haveriam de acontecer, que deveriam estar acontecendo e que hão de acontecer. Ninguém pode mudar. O plano de Deus nunca é frustrado. Ele deu um drible na linguagem esportiva, popular. Ele deu um drible em toda a sociedade religiosa, política de então. No próprio Herodes, o menino que era rei dos judeus, nasceu exatamente onde estava previsto nascer, profetizado. Não viu o que eles disseram? Assim está escrito pelo profeta. Tudo isso acontecendo, e sabemos que Herodes depois conclamou aqueles magos para, na volta, passarem por lá, porque ele também queria ir adorar o menino, mas ele não queria. Queria saber do seu paradeiro. Queria matá-lo, porque não aceitava esse assunto de rei dos judeus a não ser ele. Então, os magos avisados por divina revelação não cumpriram aquele trato com Herodes. Voltaram por outro caminho, e Herodes, então, mandou matar todas as crianças, é claro, meninos de 2 anos para baixo, pensando assim em frustrar um tão grande plano de Deus, que era a sua primeira vinda, através de seu Filho, concebido por obra e graça do Espírito Santo. Não conseguiu.
E durante esse tempo, começando por Maria, claro, que ela sofreu muito, as mulheres mantinham distâncias daquela pequena virgem, diz o profeta. Com uma certa razão, porque elas não sabiam, elas não tinham uma revelação que o pobre velho Simeão tinha, que a pobre cega Ana tinha. Então veja o quanto elas tinham razão de se manterem à distância. Suas filhas, as moças, teriam que se manterem longe dela. Por quê? Porque, segundo a razão, segundo o entendimento deles, ela teria um filho ilegítimo. Elas disseram: vê você, ela tem um filho ilegítimo. Agora vejam como Deus faz com que as coisas pareçam tão radicais. Justamente para que aqueles que estão predestinados para blasfemarem, tropeçarem, caírem nesta armadilha. É próprio, o tropeço é próprio. O tropeço pertence à física, até. Ninguém vive neste mundo sem tropeçar. Um dia você tropeçou e caiu, levantou-se novamente. Não resta dúvida. Mas Deus fez a coisa de uma maneira tão complicada, mas para complicá-la bastante, a ponto de confundir a todos os sábios entendidos, simplesmente usou a simplicidade. Foi isso. Então, ele sempre puxa a lã sobre os olhos de Satanás. Ele não pode ver. Então, o que tinham que dizer? Com imundo, com sujo, aquela adúltera frustrou a nossa religião, a nossa lei, a nossa sociedade, conseguindo esse casamento. Ela era tida como uma adúltera. Mas o profeta desta era usa um termo muito familiar, muito gostoso a respeito de Maria, em relação ao julgamento que ela recebia. Ele diz assim: aquilo não parou as batidas do coração da Mariazinha. Aquilo não parou as batidas do coração de Mariazinha. Pense você, por coisa muito menor, nós faltamos perder o fôlego, faltamos perder a vida, sofrermos um infarto fulminante, uma coisa assim. Mas aquilo não parou as batidas do coração. Aquele coraçãozinho. Ele se mantendo à distância dela, fazendo aquela coisa tão injusta, fazem a mesma coisa agora, da mesma forma, com os que têm crido na segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas vamos usar o termo popular, esportivo.
Deus tornou a dar um dibre de primeira no pseudo-intelectual ou nos pseudos intelectuais do século presente. Porque nós estamos no século 20/21. Há de se entender isso ainda. Todo o avanço que temos é do século 20/21. Agora, você sabe, você não chegará no século 22. Ninguém que está me ouvindo chegará no século 22. Você vai viver com o século 20/21. Mas o dibre veio aí, de novo. Em relação à segunda vinda, Deus fez a mesma coisa. Pegou uma família sem nome, um contrabandista de uísque, num estado mais pobre dos Estados Unidos, o estado de Kentucky, casado com uma Mariazinha também, pobre. Ela se casou muito nova, com 15 anos, teve 8 filhos, num casebre tão simples. Mas uma coisa começou a acontecer que incomodou muita gente por lá, naquela região. Uma luz pairou sobre a cabeça de um bebê por 3 dias. A certa feita, nevando demais, muito frio, um vizinho à distância se preocupou, porque não via fumaça na pobre casinha, no casebre de madeira dos Branas. Ele estava longe. O esposo dela, o pai do irmão Brana, não estava em casa. E ela, então, não tinha lenha para aquecer a casa, a lareira. Quando o vizinho se incomodou, que foi até lá, arrombou a porta, olhando, estava ela ali, tentando aquecer o corpo daquela criança, protegendo, dando o restinho de vida para proteger aquela vida. Que bem-aventurado homem! Pegou lenha, trabalhou, levou lenha para lá, acendeu o fogo na lareira, aqueceu a casa, e assim William Branham foi passando pelas dificuldades, pelos valados, pelas montanhas, pelos riscos, e chegou até nós. Precursor da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Não cursou uma faculdade. O precursor da primeira vinda também não cursou. Não tinha o nome na Bíblia, que era João. E a Bíblia diz assim, que quando Anás e Caifás eram sumos sacerdotes, a palavra veio, está escrito assim, quer dizer, a palavra foi a João lá no deserto. Lá no deserto. Deus nunca tirou um profeta da faculdade. Nunca. Um profeta mensageiro. O Eliseu teve que queimar a canga dos bois. Matar os bois. E assim por diante. Olha o dibre no século 20/21. Por mais que gritemos, por mais que mostremos, por mais que haja provas,
fotos sobrenaturais, filmes, mensagens, sinais na natureza. Nada disso mostra nada para eles. Por mais que Jesus fez milagres, se identificou como o Messias, eles não puderam ver. A lã estava nos seus olhos. Mas, por outro lado, uma samaritana disse: vejo que és profeta. Quando o Messias vier, ele fará todas estas coisas. Por outro lado, um ladrão crucificado, moribundo, ali do lado direito, viu, não tinha lã nos olhos. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Por outro lado, um Pedro, pescador, não sabia assinar seu nome, disse: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Hoje qualquer demônio fala isso aí. Mas naquele dia era somente por revelação do Espírito Santo. Não tu revelou a carne, nem o sangue, mas sim meu Pai que está nos céus. Agora, que júbilo, que alegria, que recompensa, que gratidão deve imperar e operar em nossos corações. Porque Deus deu dibre nos sábios entendidos deste século 20/21. Mas não deu em nós. Não deu em mim, não deu em você. Nós podemos ver a coluna de fogo novamente. Podemos ver a atuação de um profeta. Você disse: se eu vivesse no tempo do profeta Elias. Pois estamos vivendo no tempo do profeta Elias. E não queira ver Elias na sua quinta manifestação, porque vai ser terrível aquele dia. Essa é a grande bênção. Analise, medite, creia nessa mensagem. Essa mensagem é Deus. Simplesmente porque ela diz assim: arrependa-te, batiza-te, em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, para você receber esse dom do Espírito Santo, que é de ver o arrebatamento. Nós estamos vendo. Aqueles homens disseram para a samaritana: já não é mais pelo teu dito, agora é pelo que vimos, pelo que ouvimos, nós experimentamos também. Deus te abençoou. Deus me abençoou. Deus nos abençoou. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.